Existe uma batalha acontecendo dentro de você todos os dias, mesmo quando tudo parece silencioso por fora. E talvez o mais perigoso dessa guerra não seja o barulho, mas exatamente o fato de que quase ninguém percebe que ela está acontecendo. Porque não se trata de uma luta externa, visível, clara. É algo interno, sutil, repetitivo, quase invisível. E Jesus sabia disso. Antes de qualquer coisa, eu preciso te avisar. Fique até o final deste vídeo, porque no final nós vamos fazer uma oração curta, mas profundamente alinhadora, que não é apenas religiosa, é mental, emocional e espiritual. Essa oração fecha um ciclo que começa agora, neste exato momento em que você está ouvindo essas palavras. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo cansaço, confusão, um peso que não sabe explicar, como se sua mente estivesse sempre ocupada demais, mas sem produzir clareza. Você ora, você tenta confiar, você tenta ter fé, mas algo parece drenar sua força aos poucos. E o problema não é que você não tenha fé suficiente. O problema é que existe um tipo específico de pensamento que enfraquece a fé antes mesmo que ela tenha chance de se manifestar plenamente. Jesus alertou sobre isso, mas a maioria das pessoas nunca percebeu. Quando Jesus dizia vigiai, ele não estava falando apenas de comportamento externo, ele estava falando de atenção interior. A palavra vigiar, no contexto bíblico original, carrega a ideia de estar desperto por dentro, atento ao que passa pela mente, ao que se repete, silenciosamente ao que parece inofensivo, mas se instala como verdade. Porque tudo o que se repete dentro de você começa, aos poucos, a governar suas decisões, suas emoções e até a forma como você se relaciona com Deus. Talvez você nunca tenha parado para perceber isso, mas a maioria das batalhas espirituais não começa com pecado, começa com um pensamento tolerado. Um pensamento que você não confronta, um pensamento que você deixa passar. Um pensamento que você repete internamente sem perceber. E é exatamente aí que a fé começa a enfraquecer, não de uma vez, mas aos poucos, dia após dia. A Bíblia diz que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso não é poesia. Isso é uma descrição precisa de funcionamento interno. O coração, na linguagem bíblica, não é apenas emoção, é centro de decisão. É mente profunda, é aquilo que governa o ser. Quando Jesus dizia que a boca fala do que o coração está cheio, ele estava revelando um princípio neurológico e espiritual ao mesmo tempo. Aquilo que ocupa a mente em silêncio acaba se manifestando na vida em forma de atitudes, palavras e escolhas. E aqui está um ponto onde a maioria se perde. As pessoas acreditam que precisam lutar contra pensamentos ruins com força, com resistência, com tensão. Mas Jesus nunca ensinou luta mental. Ele ensinou vigilância, ele ensinou consciência, ele ensinou alinhamento. Existe uma diferença enorme entre lutar contra um pensamento e simplesmente não concordar com ele. A ciência moderna chama isso de neuroplasticidade. A psicologia chama de reforço cognitivo. A Bíblia já dizia isso há milhares de anos. Pensamentos repetidos criam caminhos, caminhos criam hábitos, hábitos criam identidade, e identidade define destino. Não é místico, é estrutural. É assim que o cérebro humano funciona. Talvez você esteja tentando vencer uma batalha espiritual usando apenas esforço emocional, quando na verdade o que está faltando é direção mental. Jesus não reagia de forma impulsiva, ele não respondia imediatamente a todo estímulo. Ele se retirava, ele silenciava, ele observava, ele escolhia com o que iria concordar internamente. Quando Jesus estava no deserto sendo tentado, a batalha não era externa, era uma conversa interna travestida de diálogo. Se és filho de Deus, repare, a tentação não começa negando Deus, começa questionando identidade.
Identidade fragilizada enfraquece fé, sempre. O inimigo não precisa te derrubar se conseguir te confundir. Não precisa te destruir se conseguir te distrair. Não precisa te afastar de Deus se conseguir te fazer duvidar em silêncio. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Não um grande colapso, mas uma erosão lenta. Pequenas dúvidas, pequenos questionamentos, pequenos pensamentos que dizem: talvez isso não funcione, talvez Deus não vá agir dessa vez, talvez eu esteja sozinho nisso. Esses pensamentos parecem pequenos, mas eles carregam um peso enorme porque se repetem. E repetição cria realidade interna. A psicologia cognitiva mostra que o cérebro não distingue facilmente entre um pensamento verdadeiro e um pensamento emocionalmente repetido. Se algo se repete com carga emocional suficiente, o cérebro registra como padrão. E padrões governam comportamento. Por isso Jesus disse que a verdade liberta. Não porque a verdade é bonita, mas porque ela interrompe padrões mentais destrutivos. Existe uma razão pela qual Jesus dizia "não temas" tantas vezes. Não era porque o medo era pecado. Era porque o medo sustentado cria um estado mental que impede a fé de operar plenamente. O medo ocupa o espaço da confiança, a dúvida ocupa o espaço da entrega, a ansiedade ocupa o espaço do descanso. E nada disso acontece de forma abrupta, acontece lentamente, em silêncio, dentro da mente. Talvez você esteja tentando fortalecer sua fé, adicionando mais informações, mais mensagens, mais vídeos, mais estímulos, quando o que Jesus ensinou foi algo diferente. Remover o excesso, silenciar, observar, vigiar, escolher. Aqui está uma verdade difícil, mas libertadora. Você não precisa vencer todos os pensamentos. Você só precisa parar de concordar com os errados. Porque o que você concorda se fortalece. O que você observa sem se identificar perde força. Jesus sabia disso. Por isso ele não reagia como os outros reagiam. Por isso ele dormia na tempestade. Por isso ele permanecia em paz em meio ao caos. Não porque o caos não existia, mas porque ele não permitia que o caos governasse sua mente. E se você chegou até aqui, existe um motivo. Porque reconhecer a guerra já é o primeiro passo para não perder nela. No próximo momento, nós vamos aprofundar exatamente qual é o pensamento específico que mais enfraquece a fé, como ele se instala, como ele se disfarça de racionalidade e como Jesus ensinou na prática a desarmá-lo sem violência interna, sem exaustão mental e sem culpa religiosa. Fique comigo, porque a parte mais importante ainda está à frente. Existe um pensamento específico que enfraquece a fé mais do que qualquer outro, e ele raramente aparece como algo negativo. Ele se apresenta como lógica, como prudência, como realismo. É o pensamento que diz: talvez isso funcione para outros, mas não para mim. Esse pensamento parece sensato, parece até humilde, mas, na verdade, ele corrói a fé pela raiz porque separa a promessa da experiência pessoal. Jesus confrontava exatamente isso quando perguntava: por que duvidaste? Não era uma acusação, era um convite à consciência. A dúvida que enfraquece a fé não é aquela que busca entender. É a dúvida que se instala como identidade. É quando a mente começa a se ver como exceção negativa, como alguém que sempre tenta, mas nunca recebe, como alguém que crê, mas não plenamente. E isso é extremamente perigoso, porque a fé não opera apenas pelo que você acredita intelectualmente, mas pelo que você espera internamente. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Repare, não é apenas crença, é expectativa. E expectativa nasce na mente. Se a mente está ocupada por pensamentos de fracasso antecipado, de decepção repetida, de medo de se frustrar novamente, a fé até existe,
mas está sufocada, como uma semente plantada em solo endurecido. A neurociência explica que o cérebro humano aprende por associação emocional. Se você tentou confiar, tentou orar, tentou esperar e associou isso à dor, à frustração ou à demora excessiva, o cérebro cria um mecanismo de proteção. Ele começa a reduzir a expectativa para evitar sofrimento. Isso não é falta de fé, é autoproteção inconsciente. Mas Jesus nunca tratou a fé apenas como emoção. Ele tratou como postura interior. Por isso ele dizia coisas aparentemente duras, como: se não vos tornardes como crianças. Crianças não carregam um histórico emocional acumulado. Elas esperam sem cinismo, confiam sem cálculo. Não porque são ingênuas, mas porque ainda não aprenderam a antecipar a dor antes da experiência. O adulto, por outro lado, aprende a se proteger mentalmente. E essa proteção, quando não é observada, vira prisão. Talvez você esteja preso, não por falta de fé, mas por excesso de memórias não resolvidas. Cada oração que pareceu não funcionar, cada espera que doeu, cada silêncio que confundiu. Tudo isso vai se acumulando e formando uma narrativa interna. E narrativas internas são poderosas. Elas moldam a forma como você interpreta Deus, a vida e a si mesmo. Jesus nunca negou a dor humana. Ele chorou, ele sentiu angústia, ele suou sangue. Mas existe algo que ele nunca fez. Ele nunca deixou a dor definir sua identidade. Ele nunca deixou a circunstância ditar sua verdade interior. Por isso, ele conseguia dizer: a tua fé te salvou, mesmo quando tudo ao redor parecia dizer o contrário. Existe um ponto crítico aqui. Fé não é negar a realidade. Fé é escolher qual realidade governa sua mente, a externa ou a interna, a circunstancial ou a eterna, a temporária ou a profunda. Quando Jesus andava sobre as águas, Pedro conseguiu enquanto manteve o olhar alinhado. No momento em que a mente se fragmentou, o corpo respondeu. Isso não é simbólico apenas, é neurológico. A atenção sustentada cria estabilidade. A atenção fragmentada cria queda. A psicologia chama isso de foco atencional. A Bíblia chama de olhar fixo, fitando os olhos em Jesus. Não é metáfora poética, é instrução prática. Aquilo que você fixa, você fortalece. Aquilo que você observa sem se apegar, perde poder. Aquilo que você alimenta em silêncio, cresce. Aquilo que você vigia, começa a se organizar. Talvez você esteja tentando mudar a vida sem antes reorganizar a mente, tentando vencer fora uma guerra que ainda está acontecendo dentro. E isso gera exaustão espiritual, porque você ora, mas sai da oração com a mente no mesmo lugar. Você escuta mensagens, mas volta para os mesmos padrões mentais. E aos poucos, sem perceber, começa a achar que o problema é você. Mas Jesus nunca tratou pessoas como problema. Ele tratava padrões, ele tratava pensamentos, ele tratava posturas internas. Quando ele dizia, vai e não peques mais, não era uma ordem moralista, era uma libertação de padrão. Um convite a não voltar para a mesma estrutura interna que produziu dor. Existe uma frase poderosa que resume tudo isso. O que você tolera na mente hoje, governa sua fé amanhã. Não porque Deus muda, mas porque você muda. Sua percepção muda, sua expectativa muda, sua postura muda. E fé é postura. E aqui está o ponto de virada. Você não precisa eliminar pensamentos negativos. Isso é impossível. O cérebro produz pensamentos automaticamente. O que você precisa é aprender a não se identificar com eles. Jesus não ensinou controle mental. Ele ensinou discernimento. Ele ensinou a separar o que vem de fora do que nasce de dentro. O que é ruído do que é verdade. O que é medo do que é direção. Quando você observa um pensamento sem concordar, ele perde força.
Quando você entra em diálogo interno com ele, ele ganha energia. Por isso Jesus respondia com escritura, não para discutir, mas para encerrar. Verdade não discute com mentira. Verdade ocupa espaço. No próximo momento, nós vamos entrar exatamente em como Jesus praticava isso no dia a dia, como ele se posicionava internamente, como ele lidava com o silêncio, com a espera, com a ausência de respostas imediatas, e como você pode aplicar isso de forma simples, prática e profunda, sem precisar mudar quem você é, mas apenas a forma como você se alinha por dentro. Fique até o final, porque é aqui que a guerra começa a perder força. Jesus não venceu a guerra interior tentando controlar pensamentos à força. Ele venceu porque escolheu com quem concordar internamente. Existe uma diferença profunda entre um pensamento que passa e um pensamento que se instala. A maioria das pessoas não perde a fé porque deixa de acreditar em Deus. Perde porque passa a acreditar demais nos próprios pensamentos não observados. Jesus sabia que a mente humana, quando não é vigiada, se torna um campo aberto para ruídos, distorções e medos que se disfarçam de prudência. Por isso, uma das práticas mais constantes de Jesus era o silêncio. Ele se retirava, ele se afastava das multidões, ele escolhia momentos de pausa, não porque estava cansado fisicamente apenas, mas porque entendia algo que poucos entendem até hoje. O silêncio reorganiza a mente. O silêncio não é ausência de som, é ausência de reação automática. É o espaço onde a consciência volta a assumir o comando. Quando você silencia, você cria distância entre você e seus pensamentos. E distância gera clareza. A psicologia chama isso de metacognição, a capacidade de observar o próprio pensamento sem se confundir com ele. A Bíblia já ensinava isso quando dizia: examinai-vos a vós mesmos. Não é autoacusação, é autoobservação, é vigilância amorosa. Talvez você tenha passado anos tentando mudar a vida sem nunca ter aprendido a observar a própria mente, reagindo a tudo, pensando tudo, acreditando em tudo que sente. E isso gera cansaço, um cansaço que não é físico, é existencial. Um cansaço que vem de lutar contra si mesmo sem perceber. Jesus não lutava contra a própria mente, ele a governava. Ele não suprimia emoções, mas não se deixava conduzir por elas. No Getsemane, ele sentiu angústia profunda, mas escolheu alinhar a vontade. Isso é maturidade espiritual. Não é ausência de dor, é presença de direção. Existe algo libertador em entender isso. Você não precisa eliminar o medo para viver pela fé. Você só precisa não obedecer ao medo. O medo pode até falar, mas não precisa decidir. A dúvida pode até surgir, mas não precisa governar. O pensamento pode até aparecer, mas não precisa se tornar verdade. Quando Jesus dizia, não se turbe o vosso coração, ele não estava pedindo algo impossível. Ele estava ensinando uma prática interna. Turbação é agitação interior. E agitação interior nasce da identificação com pensamentos instáveis. A paz que Jesus prometeu não é ausência de problemas, é estabilidade interna no meio deles. Talvez você esteja buscando paz mudando circunstâncias, quando o convite de Jesus sempre foi outro: mudar postura interior. O reino de Deus não vem com aparência exterior, ele disse. Ele vem de dentro, e isso muda tudo. Porque se a transformação começa dentro, ela se sustenta fora. A ciência confirma que estados mentais consistentes alteram o corpo, o sistema nervoso, a percepção do tempo e até a forma como lidamos com desafios. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Não é pensamento positivo, é alinhamento com a verdade, é trocar narrativas internas destrutivas por uma visão mais profunda e estável. E aqui está uma verdade que poucos dizem. A mente não se renova com esforço, mas com prática.
Pequenas escolhas diárias, pequenos momentos de silêncio, pequenas decisões de não concordar com tudo que surge internamente. É assim que Jesus vivia, não em tensão, mas em presença. Talvez você esteja esperando um grande sinal externo para mudar, quando o maior sinal já está disponível: consciência. O simples fato de você perceber que existe uma guerra interna já muda a dinâmica, porque aquilo que é visto perde poder, aquilo que é inconsciente governa, aquilo que é consciente pode ser escolhido. Jesus nunca prometeu uma vida sem conflitos, ele prometeu uma mente guardada. A paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente. Repare, guardará, protegerá, sustentará. Não é uma paz emocional frágil, é uma paz estrutural. E é exatamente aqui que tudo se fecha. Você não está atrasado, você não está perdido, você não está fraco. Você apenas estava tentando vencer do lado errado da batalha. A vitória começa quando você para de lutar contra si mesmo e começa a se alinhar com a verdade que já habita dentro de você. Agora, antes de encerrar, como eu prometi no início, nós vamos fazer uma oração curta. Não uma oração longa, nem complicada. Uma oração de alinhamento. Uma oração para silenciar a mente, reorganizar o interior e entregar o controle onde ele sempre deveria estar. Se puder, diminua o ritmo agora. Respire, não faça nada além de ouvir. Senhor, neste momento eu entrego a minha mente, entrego os pensamentos que se repetem, as dúvidas que se instalaram, os medos que eu não percebi que estava alimentando. Eu não quero lutar contra eles, eu escolho não concordar com aquilo que não vem de ti. Alinha minha mente com a tua verdade, acalma o meu interior. Ensina-me a vigiar sem medo, a observar sem culpa, a confiar sem tensão. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde minha mente e meu coração. Eu escolho a clareza, eu escolho a fé, eu escolho permanecer. Amém. Permaneça em silêncio por alguns segundos. Às vezes, é aí que tudo começa a se reorganizar. Se essa mensagem falou com você em algum nível, não ignore isso. Nem todo vídeo chega por acaso. Às vezes, é Deus tocando exatamente no ponto que você tentou evitar por muito tempo. Então eu te faço um convite simples, mas profundo. Escreva nos comentários agora, com intenção, não por hábito, mas como uma declaração interior. Escreva: eu escolho vencer essa guerra por dentro. Não é só um comentário, é um posicionamento. Se você sente que sua mente precisa ser renovada, fortalecida e alinhada com a verdade, inscreva-se no canal. Aqui, nós não falamos para entreter, falamos para despertar. Cada vídeo é um passo nesse processo silencioso de reconstrução interior que Jesus ensinou. Ative o sino, porque o próximo conteúdo continua exatamente daqui, aprofundando ainda mais essa jornada. E se você conhece alguém que está lutando em silêncio, alguém que parece bem por fora, mas está cansado por dentro, compartilhe esse vídeo. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é ouvir a verdade no momento certo. Permaneça firme. A guerra não é contra você, é por você. E quando a mente se alinha, a vida começa a obedecer. Nos vemos no próximo vídeo.